Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um assunto de extrema importância que venho tratar com vocês hoje, que me acompanham aqui nesse canal. Gostaria apenas de lembrar que na descrição desse vídeo nós temos o link com acesso à minha comunidade pessoal de alunos, o Encrateia. Se você ainda não faz parte, convido você a fazer a experiência, né? Temos tido muitos feedbacks de pessoas que de fato têm aprendido muito com essas aulas, o que me torna extremamente grato e confiante no trabalho que tem sido desenvolvido. Então, não perca a oportunidade e faça parte desta comunidade também. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar um assunto de extrema importância para a nossa sociedade e para a nossa vida, né? Que é o assunto a respeito do Decálogo, também conhecido como os 10 Mandamentos, que foram aquelas leis que foram dadas por Deus a Moisés no Antigo Testamento, conforme está narrado no livro do Êxodo. E aqueles mandamentos nós precisamos entender uma coisa muito importante. Aquilo ali, e nós conseguimos enxergar isso à luz da antropologia de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, na verdade, é a receita para que a gente possa ter um equilíbrio na nossa vida. Então, vejam só, nós seres humanos, nós temos partes superiores, que inclusive essas partes superiores nós temos em comum com os anjos e com Deus, que são as potências da nossa alma, que são a inteligência e a vontade. Tá? Os anjos também têm inteligência e vontade, e Deus também tem inteligência e vontade. Só para nós termos uma noção do quanto essas faculdades são nobres, o Hugo de São Vítor, um autor do século XII do cristianismo, quando ele vai refletir sobre o fato de que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, ele vai dizer que o que nos torna imagem e semelhança de Deus é exatamente o fato de termos inteligência e vontade. Então, essas são as partes superiores do nosso ser. Mas nós temos partes inferiores do nosso ser. E essas partes nós temos em comum com os animais, que é o conhecimento sensitivo, sentidos externos, sentidos internos e os apetites sensitivos, dividido em concupiscível e irascível. Então vejam, os animais desejam os bens que lhes são convenientes, comida, bebida e os prazeres venéreos. E nós temos isso em comum com os animais também. Então veja só que coisa curiosa que é o ser humano. Ele comunga das duas coisas. O ser humano é uma síntese do cosmos, porque ele traz nele coisas que há em comum com os anjos, que são as criaturas mais perfeitas que Deus criou, mas ele traz nele também coisas em comum com os animais, que em comparação aos anjos, com todo respeito, são nada. E o ser humano, ele traz em si essas duas coisas. E o próprio Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que depois do pecado original começou a haver uma briga dentro do ser humano, uma tensão interna onde as partes inferiores elas tentam dominar as partes superiores, né? Há uma dualidade dentro do homem a partir do pecado original. O que não era para acontecer, aconteceu como uma pena do pecado original. É uma consequência do pecado original e que todos nós trazemos isso em nós. Quantos de nós, né, não temos bons propósitos na nossa vida? Estudar para passar num concurso, estudar para passar numa prova, progredir na carreira, uma proposta de sair do sedentarismo, uma proposta de melhorar os nossos hábitos alimentares, e nós percebemos constantemente que somos assaltados pelas nossas paixões, pelas nossas más inclinações, pelos nossos vícios, como se eles
de fato nos dominassem. Isso quando não nos vemos reféns da propaganda, comprando coisas que não precisamos comprar, correndo atrás de coisas que na verdade não precisamos, fazendo coisas que depois que fizemos nós percebemos que foi um ato totalmente irrefletido e infeliz de nossa parte. E por que a nossa psicologia é assim? Por conta desse estado no qual nós nos encontramos através do pecado original. Então, o que é o decálogo? O decálogo é um primeiro e um grande passo, tá? Para que a gente possa ir recuperando o mínimo da sintonia interior que todo ser humano precisa ter. Porque se ele não tiver essa sintonia interior, todas as outras áreas da vida dele irão pagar por isso. Inclusive até áreas mais periféricas da vida desse indivíduo, como a profissão, por exemplo. Cada vez mais se torna difícil encontrar bons profissionais de qualquer área que seja no mercado. E isso é porque até uma área mais periférica da vida humana, que é a profissão, ela está sendo afetada por essa desordem interior. Então, não só a área profissional, mas principalmente a área pessoal. A dificuldade em relacionar-se com alguém, a dificuldade de manter um relacionamento, um homem com uma mulher com um homem, a dificuldade de um matrimônio, de constituir um matrimônio, de perseverar no matrimônio, a dificuldade de se educar uma criança, a dificuldade em se manter boas e sadias amizades. Cada vez mais isso é desafiador para o ser humano. Por quê? Por conta dessa desordem interior. Então, o caminho para adquirir o mínimo da sanidade mental e da ordenação interior está exatamente naqueles preceitos que Deus deu a Moisés no Antigo Testamento. E eu não sei se vocês sabem disso, mas os preceitos são 10. E eles foram dados em 2 tábuas. E não é que Deus colocou 5 e 5. Na verdade, Deus colocou 7 e 3. Veja que coisa curiosa, né? E por que 7 e 3? Porque 7 mandamentos se relacionam ao próximo e 3 mandamentos se relacionam a Deus. Então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui é, de uma forma bem sucinta, examinar rapidamente cada um desses mandamentos e mostrar a importância e a relevância que eles têm na vida de todo ser humano, tá? Então vamos começar pelo 4º mandamento, que é o mandamento de honrar pai e mãe. O que este mandamento está tentando transmitir para nós, né? O senso de justiça. Tá? E não existe ninguém a quem nós devamos mais do que o nosso pai e a nossa mãe. Por uma razão muito simples, eles são os nossos genitores. Nós só somos porque eles nos acolheram como seus filhos. Eles nos quiseram ter. Né? Ah, mas eu descobri que a minha mãe, em certa altura da gravidez, não me queria. Mas ela quis. Você nasceu. Você está aqui hoje, com olho, boca, nariz, rim, coração, pé, cérebro, cabelo, unha. Porque a sua mãe quis. Ela poderia ter interrompido a gravidez, mas ela não interrompeu. E você nasceu, você está aqui. E até uma coisa curiosa, muitas das nossas aptidões, eu diria todas as nossas aptidões, nós recebemos deles. Deles ou dos antepassados deles. Então veja só, o 4º mandamento está tentando desenvolver em nós o senso de justiça. Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Os nossos pais são as pessoas a quem nós mais devemos. Portanto, é aos nossos pais que nós devemos dar a maior honra. Por isso, honra teu pai e tua mãe.
E a pessoa que não aprende a fazer isso com o pai e não aprende a fazer isso com a mãe, depois não vai conseguir fazer isso com o professor, não vai conseguir fazer isso com o chefe, não vai conseguir fazer isso dentro de um relacionamento. A vida social dessa pessoa vai ficar extremamente complicada. Por quê? Porque ela não tem um senso de justiça. Ela não sabe perceber a relação de proporção que existe em relação ao outro, que existe em relação às nossas ações ao outro. E isso, existe uma escola para isso. E a escola para isso é a escola do quarto mandamento. O quinto mandamento: não matarás. Né? Isso se refere a um apetite sensitivo que nós temos dentro de nós, que Santo Tomás de Aquino, seguindo a linha aristotélica, chama de irascível. É uma potência a ira que nós temos em nós. Né? Isso Deus nos deu. Analisando a potência em si, ela não é ruim, ela é boa. Né? Só que há essa desordem que eu falei no início desse vídeo para você. Então essa desordem, a ira, ela precisa ser contida. E ela é contida por uma virtude especial, que é a virtude da fortaleza. Você ter o domínio sobre as paixões do teu irascível. Depois nós temos o sexto mandamento, que é não pecarás contra a castidade. Isso se refere a um outro apetite sensitivo que nós temos em nós, que Aristóteles e Tomás de Aquino chamam de concupiscível. É a faculdade pela qual nós apetecemos a comida, a bebida e os prazeres venéreos. E esses prazeres, eles precisam ser regrados. Porque se esses prazeres não forem regrados, o homem se perde nas coisas sensíveis. O homem que come demais, ele adoece. O homem que bebe demais, ele desenvolve o alcoolismo. O homem que tem uma sexualidade desenfreada, ele não consegue constituir uma família, ele não consegue manter um relacionamento. A própria estabilidade social, ela é comprometida por indivíduos desse tipo. Né? Então, e o sexto mandamento está nos chamando a desenvolver a virtude da temperança, e que o cristianismo chama de castidade. Né? E aí nós temos o sétimo mandamento, que é não roubar, ou seja, não tomar as coisas alheias. Né? Coisa que cada vez mais está ficando difícil das pessoas entenderem, que existe o direito à propriedade privada. E uma vez que você tem uma coisa que é tua, né, você tem direito sobre ela. O outro não pode simplesmente vir e tomar aquilo, porque isso é um roubo. Né? Não interessa que você queira. Mesmo que você queira, você precisa ver se você está em condições de ter aquilo. Se você não tem condições de ter aquilo e você toma aquilo, isso é um roubo. Veja, mais uma vez, ligado à justiça. Nós temos o oitavo mandamento, né? Não levantar falso testemunho, que também é um roubo. O roubo do quê? Da boa fama. Né? Você roubar a boa fama que aquela pessoa tem. E isso é uma coisa que é mais difícil de ser readquirida do que um bem material. Uma vez que você difamou alguém, essa pessoa ficou difamada e ela pode carregar aquilo para o resto da vida dela. E se você faz isso movido por uma paixão, por uma malícia, isso é uma difamação. Né? O nono mandamento é não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás as coisas alheias. Isso está ligado à inveja. Veja, o decálogo está tentando coibir em nós a inveja. Não desejar aquilo que é do outro. Como é que a gente não deseja aquilo que é do outro? Se alegrando com aquilo que é do outro. Se alegrando com os bens do outro. Se alegrando com o triunfo do outro. Porque a inveja é um veneno. E é um veneno que deriva da serpente mortal. Pois como vai dizer o livro da sabedoria, foi pela inveja do demônio que o pecado entrou no mundo. E aí nós temos os 3 últimos mandamentos, que se referem a Deus. Né? Guardar domingos e festas,
não tomar seu santo nome em vão e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Então, esses 3 mandamentos se referem a Deus. E, portanto, segundo Santo Tomás de Aquino, eles estão ligados a uma justiça especial, que é a justiça que se refere a Deus, que é a virtude da religião. Deus é o nosso Criador, e não só o nosso Criador, mas é também o nosso Redentor. Então, nós temos o dever de servir a Ele, uma vez que Ele nos criou e Ele nos salvou. E isso é desenvolvido na medida em que nós cumprimos os 3 mandamentos do Decálogo. Então veja como que os 10 mandamentos, eles são a receita de bolo para que a gente possa adquirir a sanidade mental, para que a gente possa ter o mínimo de estrutura psíquica equilibrada e ordenada para podermos fazer aquelas coisas que competem à vida humana e fazê-las de forma correta, como um relacionamento, um casamento, a criação dos filhos, a posição dentro de uma sociedade e até mesmo o exercício de uma profissão. Então, na medida em que você vai levando as pessoas a cometerem pecados contra os 10 mandamentos, que dentro do catolicismo se chama de pecados graves, o que você está levando é essas pessoas a um desequilíbrio mental, a uma insanidade mental. E com isso, quem paga é a sociedade inteira. As famílias, os filhos que vêm desses casamentos, os serviços que nós encontramos dentro da sociedade e uma série de problemas que são vários e que não é o objetivo desse vídeo aqui, mas simplesmente mostrar a você a importância e a relevância destas coisas para a nossa vida e, portanto, a necessidade de nós adequarmos a nossa conduta moral a cada um desses preceitos. Você que gostou desse vídeo, convido você a clicar no próximo, que está aparecendo aí para você, onde nós estamos dando continuidade a todo esse trabalho, essa proposta minha aqui dentro desse canal, de desenvolver as questões da vida cristã, mas principalmente ali servindo-me da ótica de Santo Tomás de Aquino. Um forte abraço, que Deus te abençoe, obrigado pela atenção.